Então, boa noite a todos, encarnados, desencarnados, nossos irmãos menores. Que nós possamos ter uma noite de muita tranquilidade, muita paz. Possamos estar à disposição da espiritualidade amiga, em especial de irmã Anastácia e da sua equipe, das equipes de veterinários, responsáveis pelo trabalho dessa noite. Para que possamos levar a cada irmão, encarnado ou desencarnado, aquilo que for necessário. Agradecemos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, nosso amigo Santíssimo. Agradecemos a todos os irmãos que estão preparados essa noite, preparados com aqueles que nos acolhem com tanto amor. Então, que através da nossa prece cantada, nós possamos dar início à atividade dessa noite. Que assim seja. Alguém quer abrir hoje? Vai, isso. Vai? Abrir? Então abre. Fecha ali, pensamento da sua. Tá bom. Demorar não quero mais. Ok. Eu. Então, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar mal com o bem. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz o sol se levantar para os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos? Que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? E eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo de 20, 43 a 40. Tem também uma passagem de Lucas aqui. Se não amais, senão aquele que vos ama, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de uma vida também amam aqueles que os amam. E não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de uma vida fazem a mesma coisa. E se não emprestais, senão àquele de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de uma vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós, digo, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem esperar nada de volta, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Então, esses são os versículos, que dão origem a esse título e ao conteúdo que vai ser trabalhado, que é o início do amar os nossos inimigos, pagar o mal com o bem. Para a gente ver que nesse ensino de Jesus, ele está propondo, para que a gente possa amar, só que não amar somente aqueles que nos amam, porque você amar os seus amigos, amar os seus familiares, amar aqueles que estão o tempo todo ao nosso lado, nos servindo, nos auxiliando, isso é fácil. E ele fala, mesmo as pessoas más, elas também amam os seus queridos, Então, vamos dizer assim, pega um bandido, ele também ama a mãe dele, se a mãe dele é uma boa pessoa para ele. Ele também ama a mulher dele, ele ama os filhos dele. Agora, fazer o que até mesmo uma pessoa de má vida faz, é fácil fazer. Agora, o que vai diferenciar aquele que já está com uma compreensão aumentada e seguindo um caminho diferente é você conseguir amar aquele que não é tão bom assim, aquele que não te agrada tanto assim, aquele que não se afiniza com você, aquele que às vezes até mesmo possa estar te prejudicando. Então a gente vê que o Evangelho ele é
uma lição contínua, né? Então ele vem num ensinamento, amar o vosso próximo. Mas quem que é meu próximo? O próximo, tem os próximos mais chegados, né? Mas tem o próximo que não é tão próximo assim, né? Mas dentre o nosso próximo tem aqueles também que são aqueles que não bate o santo com o nosso, né? Aqueles que nós não temos afinidade, aqueles que às vezes até nos prejudicam. E é dever, em especial daqueles que já estão com uma compreensão um pouquinho aumentada, amar esses também. Só que aí nós precisamos pôr uma pontuação aqui, né? Um parênteses, e pensar no que é amar, né? A espiritualidade superior, Jesus, né? Eles amam realmente de todo o coração e de todo o sentimento os irmãos que estão ainda no caminho, vamos dizer assim, negativo, né? Mas nós hoje, nós não temos condição de amar indistintamente as pessoas. Então esse amar, ele vem com algumas ressalvas, né? O amar, ele não é você ter o mesmo carinho, o mesmo contato, a mesma proximidade que você tem por alguém que você tem uma afinidade, que te ajuda, que vocês estão na caminhada juntos. Mas o amar, ele propõe você não prejudicar, o amar propõe você perdoar, o amar propõe numa tentativa de reconciliação a gente permitir, né? E diminuindo os laços de ódio, e aqui em específico nesse item ele fala, não paga o mal com o mal. Se a pessoa te fizer o mal, não retribua esse mal, porque aí você vai estar compactuando com o mal. E aí você também entra no mesmo barco, né? Então você vai também responder por esse mal. Então, para aquele que vos faz mal, para aqueles que te prejudicam, o melhor caminho é retribuir com o bem. Só que esse bem, como eu falei, né? A gente não vai ficar, você está me fazendo mal, vem aqui, me abraça, né? Vou ficar do seu lado se você continuar me fazendo mal. Né? Senão, é o tal do você colocar a sua vida em perigo. Né? O cara tá com a faca, você vai dar o pescoço? Não. Mas você não vai ir lá e pegar uma outra faca e pôr no pescoço dele. Você vai pôr seus limites, né? Mas não pagar esse mal com mais mal. Né? É isso que a gente precisa entender. O próprio Evangelho diz que fisiologicamente, né, energeticamente, a gente não consegue ter a mesma proximidade com alguém que a gente não tem afinidade. Né? A energia não bate, a vibração não bate, não tem compatibilidade. Então, isso não é igual. Porém, né, você pode minimizar tudo isso sendo bom. Não sendo bobo, mas sendo bom. Você põe os seus limites, não retribui com o mal, mas tudo ali dentro de uma situação ela precisa ter uma ética, um amor envolvido. Né? O amor, às vezes, é você não somente não retribuir, não agredir, não ofender. Você já está agindo com amor, porque muitas pessoas, se fosse normalmente, receberiam em troca a mesma moeda. Mas se você tiver uma compreensão já mais aumentada, você não precisa fazer o mesmo. Né? Então é isso que ele propõe para nós, é pagar o mal com o bem. E o bem, muitas vezes, é não fazer mal, né? Então ele coloca aqui, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é sua aplicação sublime. O que é isso? É a aplicação mais difícil, a mais meritória, né? Se você ama o próximo, amar um inimigo é falar, não, esse cara está conseguindo amar mesmo. Porque é o auge do amor, né? Você amar quem te prejudica, né? Pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o orgulho e o egoísmo. Por que a gente vence o nosso orgulho e o egoísmo? Porque normalmente quando nós somos prejudicados, nós somos feridos onde? No nosso orgulho e no nosso egoísmo. O egoísmo porque a pessoa nos prejudicou, nos fez mal, ela, seja materialmente, seja fisicamente, ou quando fere o nosso orgulho, fala, nossa, mas aquela pessoa, depois de ter feito tudo isso para mim, eu ainda vou ir lá e permitir e não fazer nada, né? Então, são realmente os nossos sentimentos que ainda não nos permitem perdoar, não nos permitem deixar passar, não nos permitem andar para frente, né? Nos prendem ainda as maldades, nos prendem ainda a tudo aquilo que
é negativo para a nossa caminhada. Mas faz parte ainda do nosso estágio evolutivo, né? Esses sentimentos, eles ainda povoam o nosso coração, porque quando não assim não for, né, nós estaremos no patamar de espírito muito mais elevado, de espírito puro, né? Porque é dito que o espírito, quando ele não tiver mais as duas grandes lados, né, que é o orgulho, ele vai estar perfeito. Então a gente já tem uma trajetória para conseguir ir sufocando esses sentimentos em nós. Então, entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessas circunstâncias. Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com um amigo ou irmão. Ternura pressupõe confiança. Então, para você ter uma ternura, uma proximidade, você tem que ter confiança naquele que está ao seu lado, né? Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele uma efusão de amizade por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existe entre os que estão em comunhão de pensamentos. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se um inimigo do que com um amigo. Então aqui ele ainda vai ter mais umas passagens, uns comentários desse item, né? Mas acho que aqui já dá para a gente ter essa ideia do que está sendo trazido, né? Então, quanto mais amarmos, né, maior seremos. E isso não é maior perante os nossos irmãos aqui, é perante a vida maior, né? Então, Jesus já ensinou: aquele que quiser ser o maior, que seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro de todos, seja o vosso escravo. O que ele está falando? Aquele que se doar mais, que doar mais de si, é aquele que será maior. Por quê? Porque espiritualmente ele já vai estar num outro patamar, né? Então, aquele que abdicar-se de si mesmo pelo seu irmão é aquele que já tem um entendimento muito ampliado do que Deus espera do nosso destino, né? De espíritos que estamos indo rumo ao nosso desenvolvimento e ao amor. Então, nesse capítulo ele vem realmente mostrar para nós que muitas vezes para o nosso crescimento ele ser amplo, né, os desafios também serão grandes, né? Então, amar um inimigo não é fácil. Aquele que consegue essa proeza, ele já está num outro patamar de elevação, que é esse de renunciar ao seu orgulho, ao seu egoísmo. Então, é uma busca, né? Eu acho que a gente pode começar essa busca pelas pequenas coisas, né? Perdoando, esquecendo, ou pelo menos não retribuindo o mal semeado em nós, né? A gente não dá continuidade nisso. Alguém gostaria de trazer algum ponto, algum comentário? O tópico aí já mostra como é que começa, pagar por bem. Você não precisa negar, né? Fazer as coisas, né? É o começo de tudo, né? É uma boa tarefa, né? É um bom começo. Só não retribui, né? Você faz o seu. Porque às vezes a gente nem fazendo o que a gente faz, não quer fazer para aquilo que você não gosta. Você deixa de fazer. Sim. É sua obrigação. Eu acho que o ponto-chave do nosso entendimento é compreender que cada um responde pelo seu. Ah, mas o outro me fez isso. O problema é dele. A partir do momento que eu também fizer isso aí, o problema é meu. E a gente vai deixando aquele sentimento intoxicar os nossos sentimentos, aquelas atitudes e o que vai acontecer, e a gente acaba por fazer parte da mesma situação. A gente se deixa levar pelas emoções negativas e a gente também começa a fazer o mal. E aí somos responsáveis também pelo mal realizado por nós, né? Então aqui ele está falando, não entra no jogo, né? Seja melhor, porque os maus também amam os seus, né? Se você quer ser melhor, acima, não por querer ser acima você, nossa, eu sou melhor que você, né? Mas para crescimento pessoal mesmo, né? Faça diferente, né? Ame aquele que não te ama. Difícil, né? Mas não é possível. Mas não é possível. Vai chegar uma hora. Começa por não fazer mas começa pelo não pagar o mal com o bem, né? Opa, não pagar. Mal com o mal. Olha aí, que fez o mal, você não quer desejar mais para cima. Vamos lá.
Vamos mudar, vamos ficar juntos. Mas o dia que você olhar para ele assim, não precisa ter mais aquele sentimento de ódio, né? pensar assim, puxa, coitado. Essa situação Uma pena, né? Uma pena que ele está ainda assim. Então, você já deixar de alimentar isso, não é uma grande. Porque acho que ao longo do tempo, né, nós e as pessoas, em muitas situações, falam: como que eu vou fazer para essa pessoa pagar até mais do que ela fez para mim, né? É aquela, o mundo dá volta, né? Um dia ela vai precisar de mim, né? E é esse o ponto que a gente não pode entrar, porque se um dia ela precisar da gente, a gente tem que fazer diferente do que ela fez, porque nós não estamos, ou não devemos estar na mesma situação de ser digno de pena de alguém, né? Nossa, que pena, ele também entrou no mesmo barco do outro, né? E a maior escola está no que nós vivemos na nossa família, né? Quantos disso nós não temos dentro da família? E não é só família, né? Família, no convívio, né? Acho que o mundo tá cheio disso. Aí a espiritualidade vai dando um jeitinho de ir fazendo a coisa girar, né? Trabalhar 20 anos com um cara que eu não gosto. Né? O juiz vai julgar um cara que não gosta. Tem que ser imparcial, ele não deixa de ser a pessoa e é só o funcionário. Né? E se ele não for? Né? Aí ele vai ser. Aí que ele vai responder. Aí entra outra. A bagagem vai aumentando. E infelizmente a gente deixa essa negatividade de sentimento virar ação, e aí essa ação ela é prejudicial na lei de Deus, né? Que faz com que a gente responda pelos nossos atos. Né? E aí, Alice, você tá abrindo o que você quer comentar nesse assunto? Tá pagando mal com o bem? Quando a pessoa te faz mal, você faz o bem ou você faz o mal para ela? Depende. Né? É isso que está ensinando aqui. Se alguém te fizer mal, você não pode fazer o mal para ela também. Tem que mostrar que você é melhor espiritualmente, que você faz o bem. Certo? Bom, então vamos nesse momento nos preparando para os passos, lembrando dos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, pela internet, que possam as equipes de Anastácio, as equipes veterinárias, chegarem a cada um desses nossos irmãos, os nossos irmãos menores em especial, que estão nos tratamentos, que estão nas vibrações, que estão aí em seus lares, aqueles que puderem, coloquem suas águas, levando o pensamento a Jesus para que a espiritualidade coloque os fluidos necessários e possamos receber então a visita, o amparo, tudo aquilo que necessitamos da espiritualidade amiga. Então, agradecemos aqueles que estiveram conosco até o momento e agora nós vamos para os passos presenciais aqui nas nossas atividades. Que Jesus, então, continue nos iluminando, nos envolvendo. Nossa Mãe Maria nos amparando hoje sim. Que assim seja.